E aí, hoje em dia, o cânhamo é uma parte bem grande da nossa vida, porque ele talvez seja uma virada de chave no Brasil que só a cannabis medicinal não vai conseguir fazer, porque ela não vai trazer a sustentabilidade, a inovação, atingir mais setores. Cannabis medicinal fica para quem está doente, né, normalmente, ou para quem está se sentindo mal. É nichado. Cânhamo, não. Você pode comprar um tênis legal, você pode usar uma roupa, amanhã você pode tomar proteína, ou você pode passar um olhinho hidratante no seu rosto, Ou com fazer ácido hialurônico, objetos. ou fazer objetos. Muito bem-vindos ao Reset Podcast, seu espaço semanal para uma conversa de moda, sustentabilidade. E inovação. Eu sou a Alexandra Fará. E eu sou Jonathan Marques da Fonseca. Nós dois juntos fazemos o Reset Podcast para vocês com muito amor. E carinho e dedicação. Este podcast é patrocinado pelo ADN Reset. Uma plataforma de marketplace de moda sustentável e responsabilidade social. Tem uma curadoria maravilhosa do Jonathan. Gente, o mundo inteiro está atrás de novas fibras, né? E a gente tem uma fibra muito, muito, muito antiga. Não precisa de agrotóxico. Gasta apenas 1/3 de água que a fibra de algodão. Tem um ciclo de produção muito mais rápido do algodão. E é muito, muito, muito mais resistente. Tanto que a China nunca deixou de produzir e faz a maioria dos seus uniformes feitos de cânhamo. Cânhamo, que é confundido com maconha, com drogas, mas hoje a gente não vai falar disso, a gente vai falar só das aplicações e da legislação do plantio dessa fibra, que, segundo a nossa convidada maravilhosa, se hoje fosse liberada no Brasil, ela traria mais de 300 mil empregos. Não é isso? Sim. Muito obrigada por estar com a gente, Maria Eugênia Riscala. Prazer. Bem-vinda, Maria Eugênia. A Maria Eugênia é CEO da Kaya Mind, empresa pioneira de inteligência de mercado sobre o setor de cannabis no Brasil. Então, sentem-se, relaxem, que hoje teremos uma aula breve, mas muito profunda sobre a situação do cânhamo, do cannabis no Brasil. Muito obrigada, Maria Eugênia. Imagina, é um prazer estar aqui, gente. Obrigada. Desde que dos anos 90 que eu escuto falar que o cânhamo está voltando à moda, está voltando à moda, está voltando à moda. Aí vem o cânhamo, mas o cânhamo é uma fibra muito dura, aí desistem do cânhamo. E aí agora a gente está todo esse processo de legalização, né? Então vamos começar um pouquinho... Por onde você quer começar? Quer começar por... Como é que está hoje o mercado? Qual que é o trabalho da Kaya? O mais interessante seria você começar de onde veio a sua ideia de trabalhar com cânhamo. E aí, a partir daí, explicar. Muito bem. Como surgiu a Kaya? Maravilhoso. Que é a empresa dela. Muito obrigada, gente. Então, a Kaya Mind, ela surge de uma necessidade, né? Como às vezes muitos negócios surgem. Eu tenho uma irmã que tem uma deficiência intelectual. Minha família sempre foi muito aberta a qualquer tipo de tratamento alternativo, que não o uso de, né, alopáticos tradicionais. E aí eu fui morar em Barcelona. E lá eu lembro de ver um negocinho de boca com uma folha de maconha e falar, nossa, quem Povo faz? hippie. Não, quem faz um negócio de boca com cheiro de prensado? Essa era a minha cabeça, né? Cheiro ruim, nada contra, mas o cheiro não é bom pra pôr num negócio de boca. Só que tava assim, ó, hemp, H-E-M-P. Aí eu nem besta, pego o celular, H-E-M-P. Aí eu falei, vixe, sou burra. Pera, volta pra casa, vai estudar. Porque tem um mundo que não é prensado e que você não tem noção. Isso é cânhamo. É um parente da maconha, ou seja, tá embaixo da mesma família biológica no livro, todo mundo vem da mesma origem morfológica, porém, ela produz como matéria final outras coisas que não a flor de maconha tradicional que a gente conhece. Então não é a mesma coisa, porque não produz a mesma coisa. Bom, volto para o Brasil, volto para o meu emprego, trabalhava nessa época na P&G, era gerente de contas, vendia Pampers, como eu falo, vende muito caminhão de fralda, e volto à vida, só que continuo estudando. Começo um blog em 2015 para traduzir, porque sempre falei outras línguas e falei, gente, não tem assunto, não tem nada em português. Comecei a traduzir coisa assim, sem muita intenção. E a Kaya surge quando, na época de 2019, a Anvisa
começa a falar de legalizar o uso medicinal da cannabis e fazer o cultivo no Brasil. E eu e meu sócio atual, que na época trabalhávamos juntos na P&G, sentamos num bar, de verdade, foi uma conversa de bar inicialmente, falamos, gente, mas que tamanho que esse mercado será que tem? Sei lá, vamos fazer uma conta de padaria, vai, qual que é o preço médio de um óleo de CBD? Google. Não tinha essa informação. Tá, a gente põe uma coisa média. Quantas pessoas será que usam já? Google. A gente vai legalizar o quê? Tem um número. Como é que alguém faz um plano de negócio? Como é que alguém abre uma empresa se ela não faz aqui no bar uma conta de padaria e fala, temos aqui um negócio ou não temos aqui um negócio? Porque amor muita gente tinha. Esse mercado começou com mães que tinham crianças doentes e precisavam dar o óleo medicinal. A gente falou, não, para de fazer Excel a gente entende. De mercado estruturado a gente entende. Será que aí não está o nosso nicho? Porque vender óleo de CBD e fazer marca para fazer óleo de CBD é o que mais a galera vai fazer, porque é o primeiro negócio que te vem à mente. Mas quem vai fornecer as informações, tanto para o governo, quanto para esses próprios empresários, sobre cannabis? E aí surge a KiaMind. Em 2020, no meio da pandemia, a gente estruturou, ficou um ano e pouco estruturando um business plan, entendendo qual que era a viabilidade do negócio, porque é uma empresa de inteligência de mercado. Na minha cabeça, eu só via a Nielsen. Aí eu falava, gente, dá para brincar de fazer a Nielsen, assim, não é factível. Isso não é um business plan. Mas a gente começou a ver que ninguém sabia nada. Então tinha muito espaço para educação, criação de conteúdo, geração de dados para empresas que possam aplicar isso no dia a dia do negócio, consultoria para governo, pesquisa, né? Então, muito que a gente faz é pesquisa. E aí, hoje em dia, o cânhamo é uma parte bem grande da nossa vida, porque ele talvez seja uma virada de chave no Brasil que só a cannabis medicinal não vai conseguir fazer, porque ela não vai trazer a sustentabilidade, a inovação, atingir mais setores. Cannabis medicinal fica para quem está doente, né, normalmente, ou para quem está se sentindo mal. É nichado. Cânhamo, não. Você pode comprar um tênis legal, você pode usar uma roupa, amanhã você pode tomar proteína, ou você pode passar um olhinho hidratante no seu rosto. Ou fazer objetos. Ou fazer objetos. Aí a gente começa a chegar em mais gente, a gente começa a realmente quebrar um pouco o que realmente é. A gente volta a ser o que realmente foi lá antigamente, o porquê talvez o cânhamo sempre tentou voltar à moda. Acho que vale aqui qual é a história do cânhamo? Porque tem cânhamo na Bíblia. Tem. Vou te falar uma coisa muito engraçada. A Carta de Independência dos Estados Unidos é assinada em papel de cânhamo. Uau. As caravelas que chegaram no Brasil, todas cânhamo, os master. Então era uma plantação igual às outras. Igual as outras, baratinha. Inclusive, sabe por que chama weed nos Estados Unidos? Porque é uma erva daninha, cresce em qualquer lugar. Joga lá que ela vai, morro, cresce. Não precisa de muito espaço, ela demora pouco tempo para ser plantada e morre. Então, e depois ela morre e deixa um monte de coisa para o solo. Então ela regenera o solo. Ela é super boa porque ela puxa agrotóxico. Então também tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do que você vai plantar, não pode plantar em qualquer solo. Porque então, ela puxa, ela limpa. Limpa tudo. Se você é uma pessoa que tem uma fazenda de soja ou cana, que é super tradicional aqui em São Paulo, você tem que fazer uma rotação de terra. Você pode plantar cânhamo no paralelo, você não precisa mais queimar tudo. Mas aí o cânhamo não vai ser orgânico, porque ele vai puxar todo o solo. Mas ele pode ser usado para coisas que não necessariamente precisa ser orgânico. Vou dar um exemplo. Ele pode ser ração, por exemplo, que é muito melhor do que a soja que tem hoje na ração, por exemplo, ele pode virar ração para gado. Sei. E aí é um jeito de limpar a terra melhor do que a gente emitir gases claro. ruins queimando tudo, né? Eventualmente matando Ele limpa bichinhos. a terra também, extraindo toda a capacidade proteica da terra? Não, ele limpa de minerais pesados. É muito doido. Não, gente, ele limpa agrotóxico, literalmente. Ele não precisa de agrotóxico, mas ele puxa agrotóxico do solo. Então, se jogar, ele puxa tudo. Mesmo no solo ruim, não precisa de agrotóxico. Então, veja bem, solo ruim, péssimo, precisa Não de dá, tudo, porque não dá, ele tá péssimo, ele não vai ter como. Entendi. Agora, é uma planta que precisa de menos. Tá. Então, você planta, é uma planta muito boa para fazer permacultura. Maravilhosa, porque ela puxa nitrogênio, mas ela devolve também. Então, ela é uma planta que anda muito bem com outras plantas. Não todas, mas ela anda muito bem com Mas outras o que plantas. aconteceu historicamente que ele foi banido? Desculpa. Então, começou a guerra às drogas, que aconteceu na mesma época da guerra contra o álcool,
E aí proibiu-se tudo, porque, né, na dúvida, proíbe. Faz 100 anos. Faz 100 anos. Tem Só um filme disso, né? o Reefer Madness. Reefer é- Madness. É assim, ele é muito... Técnico. Não, Não. então talvez não sei se a gente esteja falando do mesmo Ah. filme. Eu tô falando de um filme bem sensacionalista. Ah, Que pinta a maconha do diabo, aqueles cartazes vermelhos e pretos, a pessoa que se transforma o rosto quando ela fuma. Por quê? Porque o canhão é muito forte nos Estados Unidos, que começou essa guerra. É uma cultura tradicional, inclusive, não é brasileira, por exemplo. Quem trouxe para o Brasil foram os povos escravizados. É assim que começa o cânhamo no Brasil. No Chile, por exemplo, como eles têm uma relação muito próxima com os Estados Unidos, eles têm uma cultura de plantar cânhamo antiguíssima. Então, você entra no site da FAO, da ONU, por exemplo, você consegue ver plantações no Chile, na China, nos Estados Unidos, de 1800. que nunca parou. Na China nunca parou. No No Chile Chile, parou. nos Estados Unidos, sim. Parou durante E já muitos anos. voltou? No Chile e nos Estados Unidos, sim. Sendo algo que veio acompanhando toda essa população escravocrata que chegou no Brasil, você acha que esse conceito de proibição tem a ver com a questão da população com que trouxe isso para o Brasil? Totalmente. Assim, são teses e teses de mestrado e doutorado que linkam sem a gente ter nenhuma dúvida que, inclusive, a atual política de drogas é racista, como é por uma construção totalmente histórica. A primeira lei do mundo que proíbe a maconha proíbe para pessoas negras no Rio de Janeiro, 1834. Nunca haviam proibido a maconha no mundo. O Rio de Janeiro é o primeiro a passar uma lei. Isso, só para uma população bem específica. Se a gente olhar como está hoje o sistema carcerário, principalmente populado por crimes relacionados à droga, a gente vê que a gente está desde 1834 perpetuando a exata mesma, não sei se não é tendência isso, né? Mas é a exata mesma linha de raciocínio que criminaliza populações específicas, periféricas e negras por conta do uso de drogas. Uma Já verdadeira proibição racista, digamos assim. Nossa, 100%. muito. 100% racistas. Ah, então a base do cânhamo é da proibição. Não, 100% atual. Aliás, a base de qualquer proibição, se a gente for pensar essas proibições duras de não pode, normalmente ela tem um racista. preconceito envolvido. E aí, claro, quando a gente entra nessas mais antigas, até hoje, na verdade, a maioria delas vai ter um recorte racista, muito provavelmente. Então, assim, Você é otimista na liberação? Como é que tá essa coisa da legislação? eu sou, Desde sabia? 2019 aconteceu o quê? Cara, na verdade, eu vou te falar que desde 2015. Porque em 2015 vai a primeira mãe e grita com algum político e fala: minha filha não vai morrer convulsionando porque você não me deixa trazer um produto de fora do país. Você vai me achar essa brecha na Anvisa. Eu vou importar um óleo de CBD. Não é possível. Começa daí. Em 2015 começa a ver os primeiros... Realmente, assim... E é um absurdo que a gente precisou de uma mãe com uma criança quase morrendo pra, né, isso começar. Só que aí a gente... Sabe quando tudo destrava? Quando você começa a abrir uma janela e ela não consegue mais parar de abrir? É isso que acontece, porque começa a vir informação. Então você começa primeiro com as mães de crianças com epilepsias refratárias. E isso toma o jornal. Outras mães desesperadas, porque a gente está falando de crianças que convulsionam 100 vezes ao dia. Então, estamos falando de casos extremamente graves, que olham para isso como uma alternativa. E, bom, eu não sou mãe, mas eu sempre falo, né? Eu fiz tanto pela minha irmã, eu não consigo imaginar o que uma mãe não faz, quanta porta ela não chuta, quanta gente ela não tira da frente para ajudar a criança dela. Então, foi isso que elas fizeram, na verdade. Elas fizeram de protestos, a pedirem petição, a abrirem, começarem a plantar maconha em casa, a comprar prensado e fazer óleo. É 100% ativista a liberação da cannabis. Só que agora, né, até para falar um pouquinho do que vem acontecendo, ela começa a chegar no bolso. E, como tudo no Brasil, a hora que mexe em dinheiro, a gente começa a ver realmente evoluir. Porque enquanto é só pelo social, pelo bem-estar, ou porque, obviamente, é a coisa certa a se fazer, né? Sim, tem realmente teses e teses de mestrado e doutorado que provam que a criminalização não tem nenhum benefício. O Estado gasta mais com polícia, a gente deixa de ter uma cultura sustentável importante como o cânhamo, deixa de ter uma medicina, e no fim, assim, né? Eu sempre brinco, mas eu nunca ouvi ninguém falar que não fuma maconha porque não pode na lei. Não fuma por 1000 motivos. Não porque tá escrito na lei que não pode. Certo? E agora, pelo que você está falando, quer dizer, é uma matéria-prima muito além da maconha. Quer dizer, a gente está proibindo uma matéria-prima. Totalmente. Que, assim, poderia ser usado no têxtil, em tudo, né? Principalmente no têxtil até. Hoje em dia, pode plantar no Brasil? Não.
Não. Não. Hoje em dia você pode o quê no Brasil? Não, o que tá me dando uma dúvida aqui muito grande na cabeça é que, tipo, considerando o Brasil, que tem uma bancada de agricultura tão grande e os benefícios do cânhamo, É aí como... que a gente vai chegar. É assim que a gente vai liberar, provavelmente. É nessa linha que você acabou de falar que a gente vai conseguir avançar com a regulamentação. O quê? Fazendo com que o agro Outros veja setores, a vantagem. isso, e não só Enxergue a isso, vantagem. que é econômica, porque veja, óbvio que a sustentabilidade é um fator importante, mas ela é muito mais importante para essa galera, veja, agora não é a opinião da Maria Eugênia, tô falando que eu acho que funcionaria no Brasil, se a gente linkar com uma economia de dinheiro ou uma Claro, outra receita. lógico. Aí fica muito mais fácil. Isso plus sustentabilidade, todo mundo bate palma. Se é só porque é sustentável, todo mundo sabe que é sustentável há mais de 1000 anos. Mas, Maria Eugênia, se você tiver um advogado e ele fizer um habeas corpus, não sei como é que chama. Isso Né? mesmo. Sim, Você pode certinho. plantar. Só para uso medicinal na sua casa, para uso próprio. Aí Pra eu fazer roupinha, eu não posso. Não. Você só Resumindo, a pode comunidade agricultora tem que entender o valor do cânhamo para que isso seja permitido. Nem só agricultor, eu te digo, você sabe que tem outros defensores, quando perguntam pra gente, e você sabe muito político? Eu falo muito. E, assim, a maioria deles é liberal, né? Da linha do liberalismo econômico. Por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido em regulamentar o cânhamo, em regulamentar a cannabis. Só o cânhamo, gente, que a gente pode... Esquece o CBD, esquece THC. Não existe ficar chapado, não existe tratar ninguém que tá doente, tá? Vamos só fazer roupa, cerâmica, olhinho pro rosto, que é hidratante, proteína e comida. A comida. Eu tô louca pra comprar a proteína do cânhamo. Maravilhosa, maravilhosa. Nossa, Você tem não cada come- receita. E ela é muito mais gostosa que a de ervilha, Pois preciso é. te dizer. Porque essa, quando eu tive que tomar, eu falei, gente, Você é tem que vegana? estar animado. Não, mas eu tento, assim, fazer algumas coisas. Não, te confesso que eu não sou, mas eu fui vegetariana há muito tempo. Tá. Mas aí você tava falando, se esquece tudo, só pensa na fibra pra fazer coisa. O que que acontece? 5 bilhões de reais por ano no país. 5 bilhões de reais por ano. Sem fazer uma camisetinha, hein? Tô falando, o Só da negocinho plantação. foi plantado E e colhido. aí ele foi vendido pra alguém que vai fazer alguma coisa. Já Esta rendeu 5 venda... bi. Porque, Ah, eu quero isso. Vamos investir? pra você ter uma noção, para esses 5 bi, sabe E- quanto de terra precisaria? Ah, 15 mil acres, hectares. Não é nada, nada. nada. Tem... Nada. Se a gente conversar aqui entre nós, a gente acha 3 pessoas que têm isso. Sem brincadeira, não é nada, assim, pro Brasil, pra São Paulo ainda. Se você pôs no Mato Grosso, acabou. 15 mil hectares, 2 pessoas juntas ali, juntaram a fazenda, acabou. Ganhou 5 bi. E você não porque é 4 vezes por ano o ciclo da planta. Ah, isso que eu queria te perguntar. O algodão é o quê? 2? 2. Quando muito, 2. Porque o algodão ele chega a 220 dias. Ah. Então a média é 200. O cânhamo é entre 70 e 120. E você pode ter eles em 2 fases. Então você pode terminar um e pôr o outro. Você pode começar germinando fazendo clone no vaso, porque ela é melhor, assim, vaso menor, ela cria raiz mais rápido. Depois você transfere. Isso. E aí você faz o clone dessas mesmas plantas e é um ciclo infinito, você nunca mais precisa ter, por exemplo, sementes novas se você não quiser. Então não é uma plantação que sequer precisa de muito investimento. Ela precisa de tempo. E além disso, ela economiza. Enquanto 1 quilo de algodão gasta 10 mil litros d'água, 1 quilo de canha são quase 3 mil litros. Menos de 3 mil litros. 2.900 litros, E o ciclo de produção é um terço. mais ou menos. E se a gente leva isso para moda em termos, sei lá, de usar para fazer tecido, qual seria os quesitos de sustentabilidade desse tecido, por exemplo, em termos de decomposição? Você tem alguma ideia? Ele é um tecido que se decompõe, mas não se decompõe rápido. Só que ele é um tecido que pode ser reutilizado, porque ele é um tecido que, assim, vou dar um exemplo, tá? Mas espera aí um pouquinho. A fibra não se decompõe rápido? Quando ele passa a ser trabalhado, ela é uma fibra tão resistente que ela não é uma coisa, se você pegar uma fibra de... Gente, é que a gente não tem imagens, né? Mas, assim, eu sugiro... A gente tem um relatório gratuito no nosso site que chama Cânhamo no Brasil. A gente Tem coloca uma as imagens foto aqui. que é a parte de dentro do caule. Você puxa a fibra. Uma a uma. Não estamos falando de nada... Você puxa, sabe assim? Você vai lá, puxa e esta é a fibra. Aí você joga ela no chão... Ela parece um massinho, eu não sei te explicar, assim, ela nem fica totalmente molenga, entendeu? É tipo um piaçava. Não, é menos. Não vou ter essa referência pra saber qual que é a É uma comparação. juta, ele é quase, eu já sei como é, ela é durinha.
ela é relativa, então ela não decompõe assim de um segundo pro outro, É porque entendeu? o Só que ela algodão é pode... uma coisa assim, aí ela não é, ela é quase uma jutinha, assim. Exato, só que por isso que são coisas tão resistentes também. Então muita gente usa dentro da moda pra quê? Por exemplo, tênis. Se ela ficar no solo, sem nenhuma química extra, ela é quase um adubo. É, Você tá entendendo? exatamente. Então, assim, essa coisa do tempo, é claro que se você colocar tinta, aí é outros processos químicos, né? Da cor e tudo, mas ela natural, mesmo ela demorando muito, Ela também pode ser usada pra fazer cobertura. Muita gente usa ela depois pra no fazer solo, cobertura. pra Aham. abafar, E pra você proteger pra de... proteger o solo. Exatamente, quando a galera faz aquelas camas verdes, essas E coisas, por que que ela ela não precisa de agrotóxico, você sabe? ainda, né? Então, assim, se a gente começar a plantar cânhamo amanhã e começar a querer tirar o dobro, o triplo e deixar ter uma praga, vai precisar de agrotóxico, porque é a própria agricultura que ferra a agricultura, assim, com perdão da palavra. Eu sei que todo mundo tá tentando, mas a Quase indústria... todo mundo. É que eu sempre falo que a indústria ela é culpada sempre até um certo ponto. Porque há né, se não se usasse agrotóxico, assim, a lei de orgânicos do Brasil é uma tristeza, né? Quando você vai ver o que Agora você piorou precisa. mais, né? Então, assim, é complicado, assim, se puser cânhamo do lado de cana, daqui a 4, 5, 6 ciclos, obviamente, alguma coisa da cana vai passar para o cânhamo e isso vai começar a virar um problema. Enquanto a gente ainda não regulamenta, a gente precisa ter uma grande conversa responsável sobre a gente vai só pôr um papelzinho e falar, vai? Ou a gente vai tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais responsável, um pouco mais bem trabalhadas, o Ministério da Agricultura envolvido de uma forma a proteger o cultivo. Então, quem defende que libere, mas vamos conversar com os especialistas e as pessoas que estão estudando para fazer isso direito, porque senão vai dar ruim. Ela pode deixar de ser sustentável muito rápido, entende? Como qualquer outra matéria. O que eu estou pensando é o seguinte, tendo toda essa resistência e durabilidade, onde nós vivemos em uma sociedade capitalista. Você acha que a indústria da moda em si, que é alimentada por tendências e de roupas onde a qualidade não é tão grande, estaria preparada para adotar um produto desse? Olha, eu não entendo tanto assim de hoje como tá essa indústria do fast fashion assim a fundo. Eu sei que ela é uma roupa que para qualidade, então assim, eu sei que as marcas que tem que buscam por durabilidade ou fazer coisas mais legais, então vai. Sei lá, eu sempre penso naquele caso daquela bota Hunter inglesa, que o negócio deles é vender uma bota que é super resistente, dura a vida inteira. Pensando em itens mais nessa linha e em marcas que tenham mais essa pegada, eu acho que ela tem sim, mas ela é muito mais barata. Então eu fico me pensando o quanto também o fast fashion vai ligar de ela ser tão resistente, sendo que ela também é barata. E aí daí que ela não estraga? As pessoas vão trocar anyways? Ela tem Sim. uma aplicabilidade mais, ela é Não. mais brim. Não sei, eu me questiono porque o fast fashion é alimentado por roupas assim de qualidade um pouco inferior. De plástico. Onde Petróleo. elas vão durar muito pouco. Então, Entendi. assim, colocando no mercado um produto onde a durabilidade é muito maior e o consumidor vai ter aquela peça durante muito mais tempo, não sei se seria do interesse financeiro do fast fashion de usar o cânhamo para produzir. Mas eu sei que também, por exemplo, a Osklin tem camisetas com hemp e é misturado algodão. Por quê? Porque ela dá um caimento legal, ela ajuda na questão de não precisar passar, por exemplo, porque ela tem essa fibra mais resistente, então ela é boa, porque se você pendura ela, por exemplo, aquela coisa de pôr para secar no cabide, ela seca um pouco mais retinha do que o algodão. E são camisetas que são duráveis, mas eu adoro a Osklin, mas não é dizer que a camiseta dura anos e anos e anos e você nunca mais compra uma camiseta. Se ela for branca, ela fica amarela igual. Também não acho que é assim. Pode ser hiper durável, mas do jeito que a indústria eu acho que ela vai acabar sendo misturada também com outras fibras muitas vezes. Mas assim, ele é uma fibra mais dura. Ele não é para qualquer aplicação. Ele vai mais pro brim, uma coisa, entendeu? Assim, para fazer camiseta tem que misturar. O meu único medo, que eu não sei se você sabe, é que se o processo químico de transformar o cânhamo em tecido, se ele é muito pesado. Você tem que colocar, porque, por exemplo, é uma fibra celulóica, né? Eu não sei como é que ele acontece. Aí eu acho que vai do processo da indústria. Eu acho que você tem processo para o fast fashion. Você pode misturar ele com uma coisa muito barata para baratear mais ainda. E com uma marca mais tipo Osprey, etc., deve ser um trabalho, né? Eu vou te falar que eu sempre penso assim, né? Eu não sei te responder porque eu não entendo do processo.
Mas eu penso que a China é a maior produtora Ah, e o você singular maior uso dela é para fibra, para produção de roupas. De uniformes. E a China não gasta muito com nada. Não por mal. Mas Achando engraçado. eu faço um processo. Minha cabeça é muito racional, racional até demais. Então, assim, eu penso nas evidências que a gente tem. Porque, veja, a Lituânia é uma grande produtora de cânhamo. A gente não tá falando aqui, até onde eu saiba. Você tá me entendendo? Não estamos aqui falando de um grande produtor reconhecido por suas propriedades de fibras, etc. e tal. Até onde eu entendo. Eu não entendo tanto quanto vocês, mas me digam vocês. A França também é uma boa produtora, o Reino Unido. Todo mundo pode produzir, plantar? Todas essas já podem plantar cânhamo, só nós mesmo aqui. Inclusive, na América Latina, estamos juntos com a Venezuela, Só. algumas Guianas. Só. O resto não pode? Uhum. A Argentina pode? Não. A Argentina pode? Pode. Desculpa, eu entendi. A gente não pode? A Não. Argentina pode. Argentina Agora, assim, a gente sempre escuta falar do Uruguai, mas no Uruguai é completamente diferente, porque foi liberado o uso. Mas pode plantar cânhamo também. Pode plantar. Pode. Mas aqui, O país é bem pequeno. 3 milhões de pessoas, né? É. Aqui, acho que o bairro que a gente tá, deve ter 1,5 milhão. Não, mas é muito pequeno, assim. Eles não têm nem espaço. E o Uruguai foi muito inteligente agora, né? Estamos há 10 anos da regulamentação do Uruguai. Que foi o Certo. quê? Eles simplesmente, agora, fizeram o produto de altíssima qualidade, exportam para a Suíça. Que produto? CBD, THC, os óleos. Eles vieram primeiro. Eles conseguem ter tecnologias de muita ponta. Já erraram bastante. Já erraram bastante, já entenderam que 3 milhões de pessoas não consomem o tanto de que o capitalismo pede que eles girem de dinheiro por ano. Viraram um exportador. Para país caro. Porque eles não são bestas também, né? Porque a Suíça vai plantar aonde? Nos Alpes? Não tem lugar. Isso é engraçado, desculpa, gente. Mas tem espaço na Suíça, sabe? Não tem espaço em vários lugares do mundo, na verdade. Se a gente for Acho que a pensar. gente é muito privilegiado. A África do Sul tá plantando bastante cânhamo também, sabia? Tá tendo super sucesso. O que você acha que vai acontecer no futuro? Eu vou te ser bem sincera que a minha esperança é a gente pegar algum 2024. projeto de lei. Não, mas essa é uma Maria mais jovem que te falaria isso. Te falaria que nos próximos 5 anos a gente vai ver isso, mas não. Eu acho que nos próximos 5 anos a gente tem chance de ver um ótimo projeto de lei. Hoje tem um projeto de lei em tramitação, mas ele tá. Minha grande defesa é que enquanto o Embrapa e o Ministério da Agricultura não se envolverem nessa conversa, a gente tem um grupo de deputados e senadores que defende isso, lutando contra uma massa que é contra, e a gente não tem órgãos técnicos como a Anvisa, porque a Anvisa hoje se posiciona a favor de uma regulamentação medicinal. Se a gente passa a ter Embrapa e MAPA, que é o Ministério da Agricultura, defendendo isso também a nível técnico, a gente para de ter tanto achismo, a gente passa a ter mais relatórios, a gente passa a ter um suporte mais técnico. Isso o Brasil ouve. Qual é o argumento para não ter plantação de cânhamo no Brasil? Não tem. Não tem. Falta de conhecimento de todo mundo e tempo no milhão de loucuras que estamos vivendo nos últimos anos. Porque, pensa, a gente acabou de passar a Covid, que o Ministério da Saúde voltou a ligar para alguma coisa que não vacina, descobrir CPI, cloroquina e tudo isso. A gente passou até... Ano passado a gente falava disso, no começo do ano, em grande extensão. Então, com um governo novo, que tem uma série de pautas, onde, assim, apertar este botão no início de governo, na minha opinião, seria uma grande loucura, porque é chutar o vespeiro sem uma redinha para segurar as vespas e sem argumento nenhum, entendeu? Eu acho que o MAPA e o Embrapa são a redinha. Eu acho que eles vão ajudar, porque quando a gente passa a ter mais argumento técnico, você passa a ter mais gente defendendo. Porque aí a bancada do agro escuta. A bancada do agro não tá nem aí pra Anvisa. E tá certo, o que eles têm a ver com a Anvisa, com o medicinal, com o óleo? Isso não importa aí. O que você quer plantar? É porque é muito pouquinho, né? No total, gente, são 6,9 milhões de brasileiros que podem se beneficiar com a cannabis medicinal. É bastante, no mais um país de quase 215. Como também você não tem é esse número? todas as projeções da Kaya Mind. A 6 Kaya milhões única, de pessoas? 6,9 milhões de pessoas 7 fazendo milhões. tratamento recorrente no país. Isso poderia gerar 9,5 bilhões de reais ao ano. Vamos falar um pouquinho quais são as aplicabilidades dos óleos e quais as doenças que se beneficiam. Eu sei que foge um pouco da moda, mas agora fiquei interessado. Não, imagina. Hoje, a singular doença para a qual a gente tem maior uso de CBD... Epilepsia. Não. Não. Ansiedade. Ah, Juro.
Estamos num país Você tem um errado. vidro aí? Por favor. A segunda é dor crônica. Dor. Dor? Dor. São Dor 70 aonde? milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de dor crônica. Oh, meu Deus. Dor de cotovelo também. Agora, deixa eu te falar. A dor... Ele cura dor? Ele melhora a dor? Tipo, cólica? Fibromialgia. Ah. Cólica, ele é maravilhoso. Para. Eu não sei como alguém, inclusive... Toma Neosaldina. Não, eu não tomo. Bom, CDB. Eu tomo. Na verdade, eu tomo CDB Outro com dia eu vi THC. algo que ajuda também para retração muscular, né? Maravilhoso. Você não tá entendendo? Para artrite, artrose, todas as... Tá, eu vou muito rápido aqui, tá? Tipo, fast fashion da Vamos. cannabis medicinal, porque eu sei que não é o tema. A gente tem um sistema dentro do nosso corpo que chama sistema endocannabinoide. A gente tem receptores nas pontas e no meio que interagem dentro do nosso corpo, independente de maconha. Agora eu saí da cannabis, tá? Saí de tudo. O que a gente faz? Esse sistema é produzido, ele é responsável pela homeostase do nosso corpo. Homeostase igual equilíbrio. Vulgo, alguma coisa desequilibrou em algum lugar, ele produz hormônios e moléculas para tentar ajudar a corrigir. Sabe quando a gente tem febre, quando tem uma inflamação? Esse sistema participa desse processo de te mandar ficar quente para você saber que tem alguma coisa de errado dentro do seu corpo, porque não é uma coisa visível. E ele sabe isso, nosso corpo é super inteligente. Então, por que a cannabis é tão boa? Porque ela ajuda a funcionar esse sistema. Por que a cannabis pode ser perigosa? Porque ela mexe num sistema vital do nosso corpo. Então, quando você tem predisposição a uma psicose e você toma THC, por exemplo, você pode desencadear um processo dentro do seu corpo de psicose antecipada, tal qual você poderia bater o carro e desencadear isso. Mas o THC também desencadeia. Então, ele pode ter algum perigo. Por isso que a gente ouve história de pessoas que são internadas, às vezes, que tem sim, tem interação. É um psicotrópico. O CBD, não. CBD, assim, não vou falar que é uma aguinha, porque senão eu estaria desmerecendo muito tudo que ele faz, mas não existe dose máxima, não existe overdose, não existe nada. Então, por que ele é tão bom? Porque ele ajuda desde uma ansiedade até, quando combinado com o THC em baixa dose, dores, Parkinson, Alzheimer, autismo, maravilhoso. Nossa, gente, a última que eu fiquei sabendo que ele é maravilhoso é para glaucoma. Passado. Só o que eu tenho para te dizer, porque ele é vasodilatador. Quem fuma maconha não fica com o olho vermelho? Aí dilata? E Vasodilatador. melhora Não resolve, mas ajuda. Ajuda o glaucoma. Gente, é assim, é muito louco, mas eu sempre Fazer o falo... colírio. Eu tenho minha avó, grande parte da minha família hoje em dia usa. Mas a minha Colírio? avó... Não. Você pode ela pra fumar? Olha, não sei se ela seria totalmente contra, mas ela falaria que ela tá velha demais pra começar Mas agora. você deu CDB pra ela. Ela toma CBD. CDB com CBD, desculpa. Você falou que eu confundi. CBD com THC para tremores, né, que é o início do Parkinson, muitas vezes. E ela fala que a grande diferença que fez na vida dela foi ela carrega o copo de água sem derrubar água pro copo dela, pro quarto dela à noite. Ela consegue andar sem tropeçar. Então, olha como é pequeno, mas olha a diferença que isso não faz na vida de uma pessoa que tem tremores e não consegue carregar um copo de água. É isso que eu falo, que ela é realmente muito importante. Ela é mágica. Não existe cannabis medicinal sem cânhamo. Então, quando vier a cannabis medicinal, vem o cânhamo junto. Aí a gente encosta em um monte de setor. A gente tem chance de testar na moda, a gente tem chance de testar na parte de alimentação vegana, a gente tem chance de testar na parte de construção civil. Pra você ter uma noção, o concreto de cânhamo, que eles chamam de hempcrete, é muito melhor do que o concreto tradicional. Não substitui, porque ele não serve para tudo que o concreto serve, mas ele é um isolante térmico e acústico muito melhor. Gente, a gente precisa de ter mais diversidade de matéria-prima. Exatamente. É isso que eu fico batendo, que a gente bate muito aqui no podcast. A gente está muito na mão de meia dúzia de matérias-primas que surgem do plástico, do petróleo e suas derivações e de plantações, assim, né? E quais são as suas expectativas, então? Considerando... Não, 5 anos a gente tem um projeto de lei viável para ser votado e aprovado. Eu não acho que menos, assim, nesse período de 5 anos, com esse ano incluso, é porque eu acho que ele tem que ser reescrito o projeto que está ativo, porque do jeito que ele está, ele não vai passar. Ele já está desde 2019 tentando passar e o povo não é que está batendo nele.
tá marretando desse jeito, não vai rolar. Vai passar 2 linhas de projeto de lei, sabe assim? Então, acho que ou reescreve e coloca novos argumentos, novas formas, refaz o processo de comissão especial dentro da Câmara dos Deputados, porque quem fez a última comissão especial foi o Paulo Teixeira, que hoje em dia é ministro do governo Lula, só que hoje ele não tem mais o apoio da casa, no sentido de que ele não está mais lá, e nem quem escreveu e votou com ele. Então a gente está falando de senadores que vão votar num projeto de lei que já está antigo o suficiente para aqueles deputados que votaram favoravelmente não estão mais na casa. Essa conta não fecha, não vai ser assim que vai passar. Você tem algum cliente de moda que já pediu consultoria da casa? Já? Já. Eu não posso te abrir quem O é. nome não, mas que tipo de coisa, como você pode ajudar a moda? A viabilidade de trazer a estopa, né? De trazer o produto para fazer. E aí foi quando eu conheci a Renata, da Queen Co, que eu da Queen Co. comentei. E aí eu consegui conectar, porque no fim a pessoa não queria uma pesquisa. Ela queria fazer um pequeno lote de teste, não era uma coisa grande o suficiente. Então, a compra de ali alguns rolos para produzir algumas peças para uma coleção, que eu entendi que foi para uma coleção específica, foi super Você factível. ajudou no processo de importação. Na verdade a gente conectou pouco. A Caia faz muito isso. A Caia, ela acaba que hoje ela consegue vender para empresas que têm estrutura suficiente. Como são dados, e dados é uma coisa complexa, ou seja, se você não tem um time de análise ali dentro, não é efetivo você comprar dados sem utilizar isso na sua operação. Então, as nossas pesquisas hoje, por exemplo, estão muito mais em linha com o Embrapa e com o Ministério da Agricultura e com um time de empresários que está tentando, né, não temos essa pesquisa ativa, nada está sendo feito, mas que tenta justamente movimentar esses ministérios, essas agências, porque elas sim, né? Uma coisa são os nossos alarmes, outra coisa é o presidente da Embrapa, é o diretor do Ministério da Agricultura, entendeu? Essa pessoa tem contatos, tem formas de falar, formas de apresentar o projeto. Sempre falo, né? Tem tudo a ver com a embalagem que a gente vai pôr nesse projeto de lei. A primeira embalagem foi um pouco na linha do que a gente estava discutindo agora. É muita gente que pode ser beneficiada, um histórico muito preconceituoso, a aplicação da lei de drogas não funciona. Tudo isso é muito ativista para o atual cenário político que a gente tem no país. Eu estou aqui pensando na composição do governo e tudo mais, onde a gente tem uma bancada religiosa muito grande e todo o aspecto social negativo do cânhamo em si. Precisa melhorar esse argumento aí, esse projeto de lei. Sabe quem tem uma coisa legal? A Marina Rui Barbosa, com aquela marca Ginger. Sei. Ela fez toda a primeira coleção da Ginger, se eu não me engano, todas as peças têm cânhamo. Olha que massa. Isso parece, eu nem sei o tamanho da Ginger, nem se é uma marca grande legal, tá? hoje. Mas assim, esse tipo de nome, eu sempre falo, sabe o que Ajuda. mudou cannabis medicinal? Foi uma mãe sair na capa da Folha, depois vira o Fogaça falando da filha dele, depois foi a Cristina Pra isso serve Rodrigues, as Cláudia celebridades. Rodrigues. Aham. Essa Ajuda. força de alcance midiático, gente, isso aí tem uma questão assim, na parte do industrial tem pouquíssimos porta-vozes. O que tem de ator, atriz defendendo o CBD, influencer, tem muito, mas a gente não vê na parte da moda ninguém falando disso, ninguém sendo um porta-voz mais ativo ou tendo trazido alguma coisa que dê pra gente realmente, sei lá, fazer uma exposição, sabe? Tem que envolver também uma elite, uma galera que... Uma cabeça pensante aí, vai. Nem vou chamar de elite, vou chamar de tem que ter um cabeças glamourzinho pensantes. também. Tem que. Não tem como. Se a gente também não trouxer como uma... O que eu falei, essa embalagem que a gente vai dar para esse tema, pode nos ajudar ou pode nos errar. Eu sou uma pessoa, né, eu falei, muito racional. Então eu sou do qual argumento vai fazer passar, depois a gente corrige. Depois a gente arruma, porque toda lei, primeira, é publicada e tem que ser revista em 3 ou 4 anos. Tá na Constituição, então já tá... Vamos passar uma? Começar? Bom, a gente tem uma grande marca de produtos de hemp no Brasil que é bem bolada. É uma marca de milhões de reais. Ela faz alguns produtos com hemp, mas a grande maioria dos produtos dela não é feito. Não é feito, que é aquela seda transparente. Exatamente. Mas ele é um grande speaker, uma pessoa que tá ali, né? É. Bom, na moda, a gente tem a Queen Co, né? A gente tem a Manuí Brasil, da Juliana, Sim. né? A gente tem uma linha que agora eu fiquei sabendo da Ginger. Tem a Osklen. Tem a Osklen. A Reserva já fez coisa com cânhamo também. Você tem a Adidas, mas daí não chegou no Brasil ainda, mas a própria Adidas Brasil já pôs o tênis de cânhamo em campanha. Então há aí uma
expectativa de que eles sabem, tu vê que eles estão fazendo, que eles não são nem bestas, não. Mas Não, pra dentro me parece uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. É. Não, maravilhosa. Pensa, muito mais É. resistente, não precisa ser de couro. Então Pois tem é. toda uma linha aí de Viu? pessoas que Veganismo. pode... É isso aí. Bom, gente, Maria Eugênia, mais alguma pergunta, meu amor? Não. Mais alguma coisa, Maria Eugênia, que você esqueceu de falar? Não, muito Você quer ver sua obrigada. listinha, se você esqueceu alguma coisa? Não esqueceu nada. Não, eu tava com aquela gente que Coca-Cola. acabou decorando os números. Olha, eu adorei te conhecer. Também, Sigam. Kaia.mind. Kaya.a.mind. Isso. Que a Maria Eugênia é CEO. E muito obrigada. Estamos juntos, que você precisar da gente aqui para a gente fazer esse movimento crescer. A gente quer diversidade de matéria-prima. Se conhecerem pessoas com alto alcance que quiserem, por favor, enviem, que a gente sempre pode fazer uma colaboração. Eu sempre falo que conteúdo, no fim, não tá do tamanho que tá à toa. A gente precisa aprender. Então, por exemplo, a gente pode começar fazendo conteúdo sobre cânhamo na moda. Claro, é o que nós estamos fazendo agora. Exatamente, entendeu? Muito bem. Acho que se isso chegar em mais gente, a gente chega longe mais rápido. Muito bem. Muito Gente, obrigado, esse foi Maria mais um Eugênia. episódio do Obrigada. Reset Podcast. Espero que vocês tenham curtido tanto como a gente. Sigam, compartilhem, indiquem para os amigos e juízo. Beijos.